Deus vivo, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Eu peço a Ti, ouça a minha oração, ouça a oração desta pessoa que perdeu o negócio, que investiu anos para abrir. O pouco ou muito que tinha, essa pessoa investiu neste projeto e acabou perdendo tudo. Esta pessoa que está desempregada já há meses, passando necessidade. Outros estão com problemas na saúde, que os médicos, os especialistas, os tratamentos, medicamentos não conseguem curar, diagnosticar. Oh, meu Pai, quem senão o Senhor é o único capaz de mudar esta situação? Há pessoas que choram porque no seu lar, no seu casamento não há comunicação, não há união, não há respeito, não há fidelidade. E essa pessoa está aí agora planejando a própria morte. Mas agora eu peço, usa a nossa voz, penetra com o teu poder, Espírito de Deus, com a tua luz, ilumina agora a mente deste homem, desta mulher, ilumina o corpo, ilumina este lar, esta família, e que as trevas, juntamente com a doença, o vício, a miséria, a separação, saia agora. Levante, meu amigo, os seus braços aos céus, invoque o nome do Deus vivo. Jesus é o seu nome. Pai, está escrito na tua palavra que ao teu nome foi dado todo poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Então agora, coloca a tua mão sobre a cabeça dela, sobre a cabeça desta criança, sobre a cabeça deste homem, deste idoso, hospitalizado, em cima de uma cama, viciado, depressivo, jogado em um sofá. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, faça uma pressão e diga: todo mal que causa este problema, diga agora o problema, seja a depressão, a doença, o vício, a miséria, a separação familiar, diga: em o nome de Jesus, tire as mãos com violência e diga: saia! Outra vez, diga: saia! Todo mal. Respire profundo. Agradeça a Deus pelo livramento que chega à sua vida e através de você a sua família será salva. Sim, meu Pai, eu entrego em tuas mãos a vida de todos que oram conosco, inclusive daqueles que nos perseguem, que nos criticam, que não fazem nada para ajudar a sua família e muito menos a sociedade, e ainda nos criticam, nos julgam, nos humilham, nos desprezam. Eu peço, tenha piedade dos nossos inimigos, pois eles não sabem o mal que eles fazem a eles mesmos e à sociedade por escolherem ser incrédulos. Mas aos que creem eu te peço, abraça, fortaleça, levante e proteja. Pois eu declaro esta água consagrada, você que preparou o copo com água para este momento, que todos que participaram desta fogueira santa, ao beber desta água, sejam possuídos pelo teu Espírito, cheios de ti, aonde quer que eles estejam, no carro, em casa, no hospital, no trabalho ou no presídio. Seja, meu amigo, cheio do Espírito de Deus, de uma certeza absoluta que você já não é mais a mesma pessoa, pois o Espírito de Deus possui agora o seu ser. Participemos juntos. Adore a Deus. Eu vou terminar a oração, mas você pode glorificá-lo, pois Ele está aí. Aí,
Meu amigo, Deus é o único que pode compensar a falta de qualquer coisa, como saúde, família, prosperidade, sabe, realização sentimental. Mas nada, absolutamente nada, nem ninguém pode compensar a falta de Deus na sua vida. Ele compensa tudo, mas nada compensa a falta dele. E claro, a consequência de nós priorizarmos a Deus na nossa vida é que Ele abençoa a gente em tudo. Os casos verídicos exibidos na nossa programação provam isso. Após o encontro de Jacó com Deus no Jaboque, onde ele se esvaziou de si mesmo, tirou a sua confiança, sua dependência de pessoas, de coisas, de bens, e ficou na dependência de Deus voluntariamente, ele foi transformado em Israel, ele recebeu uma nova identidade. E essa é a proposta de Deus para você. Que você receba o Espírito Santo e tenha tudo, como disse ele em Gênesis capítulo 33. Tenho de tudo. É nessa fé que nós estamos e vamos permanecer até o último dia deste mês, quando estaremos comemorando o 7º aniversário do Templo de Salomão. Por isso que nós estamos em um plantão nesta semana de atendimento familiar aqui no Templo de Salomão, manhã, tarde e noite, antes e após das reuniões, e em todos os templos da Universal, em todo o Brasil e em todo o mundo. Leve este ente querido seu que precisa de atendimento. Às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, domingo, nós vamos estar fazendo uso da água do poço do solo sagrado, que a gente colocou a água lá do Jaboque que o pastor Gustavo nos enviou para a sua purificação e a purificação dos seus familiares, para que você seja cheio do Espírito Santo. Não importa quantas vezes você tenha caído no mesmo erro. Se relacionar com pessoas indevidas, fazer sociedade com pessoas mal intencionadas, investir em trabalho, estudos, coisas e não no seu relacionamento com Deus. Não importa quantas vezes você tenha caído no mesmo erro. O que importa é daqui para frente. Se a partir de agora você tomar a decisão de abandonar esse erro que você tem repetido mês a mês, ano a ano, meu amigo,
Deus, Ele vai lhe perdoar e Deus, Ele vai andar com você. Deus quer andar com você. Ninguém quer andar com você. E por quê? Porque você sempre cai nos mesmos erros. Mas Deus, que crê em você, Ele manda que eu lhe diga, eu quero andar com você. O que importa é daqui para frente. O que você vai fazer daqui para frente é o que importa. Pois a palavra de Deus nos dá a oportunidade de aprender a fazer o que é certo. Mas para isso você tem que reconhecer os erros que você tem cometido. Eu vou explicar melhor, não com um blá blá blá, mas com um caso verídico. Presta atenção. Trabalhava demais ao ponto de eu chegar a deixar a minha família em segundo lugar. Eu deixava a minha família, momentos que a gente estava fazendo confraternização, para sair para a empresa, para atender chamado a favor da empresa. Meu nome é Marcos, sou supervisor de manutenção. O que eu dependia na minha infância vinha tudo dos meus pais. E eu sempre, desde pequeno, tive vontade de ter as minhas coisas, os brinquedos que a gente via com as outras crianças, aquele brinquedo maravilhoso, aquele brinquedo bacana. E como a gente era bastante irmãos, não tinha aquela condição ideal. Isso foi até mesmo um desejo de eu querer trabalhar cedo. Comecei trabalhando numa empresa que prestava serviço para telecom. Fui indo, só que eu trabalhava muito com a força do braço e depois eu falei, para eu poder ter algo a mais, só trabalhando não vai dar, eu preciso estudar. Comecei a estudar, comecei a fazer minha faculdade na engenharia elétrica, foi indo, mas de novo veio aquela amarração e aí aquilo começou a virar uma bola de neve na minha vida. Comecei a perder credibilidade nos bancos, a minha vida financeira ficou totalmente amarrada. Daí eu já estava casado, meu relacionamento com a minha esposa, eu achava que estava bem, né? Pelo fato de ser homem, trabalhando e colocando coisas dentro de casa, achava que já estava bem. E não era. Mal eu sabia que meu relacionamento estava muito desgastado porque não tinha tempo para minha esposa, não tinha tempo para minha família. Comecei a perder o crédito na praça, não tinha mais nome limpo e aí começou as dificuldades, as humilhações, né? O meu fundo de poço, que toda vez que eu precisava comprar algo, eu precisava pedir para parente, para amigo, um cartão, alguma coisa assim, um dinheiro emprestado. Naquele momento, o primeiro era eu, ou seja, eu me apoiava muito no meu profissionalismo. Estava com o carro praticamente com busca e apreensão, as condições financeiras em casa, queria comprar coisas e não conseguia, passava muita dificuldade. Quando um certo dia minha mãe me chamou para ir para a igreja e fui para a igreja, falei, hoje eu vou decidir a minha vida e comecei a ir. Comecei a ser dizimista por questão de, Deus está me abençoando, então eu acho que o mínimo eu tenho que ser dizimista. Só que eu não separava com santidade. Eu recebia um valor, às vezes eu gastava o dinheiro, deixava só separado o valor do dízimo, não era prioridade. De um certo dia, eu estava no carro, estava saindo da igreja, um pastor veio e falou assim para mim, eu estava pronto para sair, ele falou, Marcos, espera um pouco. Ele falou, Marcos, quando você colocar Deus em primeiro lugar, você vai arrebentar. E aí eu comecei a fazer o certo. Comecei a colocar Deus realmente em primeiro lugar na minha vida. Minha vida profissional melhorou, transformou. O jeito das pessoas me verem hoje é diferente. Me trata como uma pessoa de responsabilidade. Concluí minha faculdade, estou fazendo a minha pós agora. Viajo bastante, todo final do ano eu viajo junto com a minha família, vou para uns lugares maravilhosos. Meu casamento hoje está restaurado e Deus sempre me abençoando. E o que hoje para mim, de tudo isso, de toda essa experiência na minha vida, o que mais importa para mim hoje é o Espírito Santo. Sem sombra de dúvida, hoje Deus é o primeiro na minha vida e eu sou o segundo e as outras coisas o terceiro. Mas o primeiro é o meu Deus.
Quem diria, né, que o Marcos teria um casamento maravilhoso, filhas que se orgulhassem dele como pai. Ele que trabalhava muito, mas não tinha nada. Tinha crise em seu relacionamento. Começou a fazer a faculdade e a sua vida ficou literalmente amarrada em todos os sentidos. Tudo que o Marcos fazia ficava amarrado. Ele até iniciava, mas parava, porque havia crises. Ele que precisava da ajuda de familiares para sustentar a sua família. Não existe vergonha maior para um homem honrado, que fica dependendo dos outros. Mas o que ele podia fazer? Dar um tiro na cabeça? Abandonar a esposa, as filhas? Isso não ia resolver o problema. Meu amigo, Deus acabou de sacudir você. Deus acabou de falar para você que diz, bispo, o meu casamento está em crise. Tudo que eu faço dá errado. Eu não consigo concluir nada do que eu faço. O Marcos, depois que fez o voto de Betel, de honrar a Deus em primeiro lugar, ele deixou de viver aquele inferno e ele começou a viver um pedaço do céu. Está aqui, olha. Problemas todos nós temos, só que agora ele não anda só, ele anda com Deus, ele vence os problemas, ele vence os desafios, os obstáculos da vida. Ele concluiu a sua faculdade, pós-graduação, está prosperando. E o mais importante, o Marcos, ele foi cheio do Espírito Santo. Essa é a proposta de Deus para você. Eu não disse para você, no início do programa, que não é blá, blá, blá? Não importa em quantos erros ou quantas vezes você tenha caído no mesmo erro, no mesmo buraco, levante-se, meu amigo, faça o voto de Betel. Ser dizimista, que é fazer o voto de Betel, é você honrar a sua palavra empenhada a Deus de servi-lo. Servi-lo em primeiro lugar em tudo. O Marcos fez esse voto e outras milhões de pessoas. Você está tendo a mesma oportunidade de crer nesta palavra, que não é religião, que não é palavra de políticos, nem de filósofos, mas é a palavra do Criador. Ela se cumpre na vida daqueles que fazem um voto de Betel. Eu vou lhe ungir com este óleo consagrado lá em Betel. Nós vamos usar este óleo para lhe ungir neste domingo ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. Lutar é o que você mais tem feito na vida. Porém, a frustração é o seu retrato, pois parece que nessa batalha constante, tudo tem sido em vão. Por mais que conquiste algo, parece que aquilo não foi o suficiente. Ainda falta alguma coisa. Jacó passou a vida inteira lutando. Já lutava desde o ventre materno com seu irmão. Lutou 14 anos pelo grande amor, para se tornar um homem rico e próspero. Mas o que faltava para Jacó era lutar pela mudança do seu interior, pois tudo que havia conquistado por fora não compensava o seu fracasso por dentro. Até que no Val de Jaboque, lutou com Deus e recebeu dele uma nova identidade. Chegou a hora de você lutar da maneira certa, no lugar certo, por aquilo que realmente importa e que trará a verdadeira mudança. A mudança de dentro para fora. Fogueira Santa no Val de Jaboque. Procure hoje uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. Eu queria não ser igual ao meu pai. Meu pai e minha mãe se separaram. Na verdade, eu me afundava mais. Acontecia tudo as mesmas coisas. Eu estava vivendo o meu pai. Meu pai traiu a minha mãe. Então, eu fui criando nojo daquilo. Eu fui
vendo que estava errado aquela forma de ser um pai de família, ser um homem. Meu pai e minha mãe se separaram, ela sofreu mesmo com aquela vida que ela tinha, ela sofreu com isso. Aí conheci minha esposa e eu sempre dizia para ela que nós ia ter filho e que ia ter uma vida boa para nossas filhas. Mas não foi isso que aconteceu. Eu bebia, a minha esposa bebia, nós fumávamos. Então, assim, nós tínhamos uma vida bem conturbada. Tudo aquela bagunça que tinha na casa dos meus pais veio para a minha vida também. Veio da mesma forma. Eu não conseguia dar o melhor para minha família. A gente sobrevivia, comia, tinha nossas coisas, mas nada de bom. A roupa da minha filha alguém dava, ou vó dava, ou pegava, alguém doava. Minha esposa era depressiva. E assim era a nossa vida, de casado. A nossa filha muito doente, ela estava com bronquite asmática. Então a gente via mais na farmácia, mais em hospital que em casa. Então a gente não tinha, eu já não tinha dinheiro para sustentar a família. E ainda ter que botar remédio para dentro de casa uma criança que precisava, era muito complicado. Aí foi quando a minha sogra, na verdade, ouviu falar da Igreja Universal. Ela escutava a rádio, ela viu em Porto Alegre, que nós morávamos no Rio Grande do Sul naquela época, que tinha uma igreja que falava de pregação, de cura, de libertação, pessoas que tinham problemas de doença, de depressão, que ela ouvia na rádio, sempre pessoas dando testemunho de cura. E ela convidou minha esposa para ir. Era 96 quilômetros da nossa cidade, que eu morava no interior, a Porto Alegre. A minha esposa veio falar comigo sobre isso. Eu disse para ela assim, a gente foi em tantos lugares, vamos lá, é para nossa filha. Toda semana que ela ia era um trabalho, era uma luta, uma guerra para minha filha parar na igreja. Mas na quarta semana, a gente começou a notar que a minha filha começou a mudar. Ela não se esfriava mais, ela não tossia mais, ela não reclamava mais tanto da bronquite. A gente começou a ver que ela estava sendo curada, realmente. Aconteceu um milagre, em 4 semanas a minha filha foi curada. Aí começou a minha caminhada dentro da igreja. E falando com os pastores, eles começaram a me orientar, me ensinar como é que eu tinha que agir, como eu tinha que fazer. E eu comecei a fazer o que eles faziam. Só que ainda não conseguia vencer, como falam, né, que começa a vencer, começou isso, começou a prosperar. Demorou para mim acontecer isso, porque eu tinha dúvidas. Eu fazia o dízimo, mas por medo, por fazer, mas eu não cobrava de Deus. Então, eu fui indo, a gente passou anos dentro da igreja, abri empresa, quebrou, mas eu permaneci na presença de Deus. Algumas coisas mudaram, mas não era a mudança total ainda. Eu vivia pedindo dinheiro para minha mãe, pedindo dinheiro para agiota, pedindo dinheiro para amigos. Teve uma situação uma vez que eu tive que escolher. Ou pagava a luz, ou comprava um bujão de gás. Como o gás não tinha terminado ainda, eu paguei a luz, que está com um filho, já tinha o segundo filho, com crianças, 2 meninas. Faltar luz não é bom, e tinha coisa na geladeira, ia estragar, coisa e tal. Aí eu fui lá, paguei a luz, coisa e tal. Na noite, o gás acabou. Na madrugada, a minha filha, uma delas pediu a mamadeira, leite, e eu não tinha como fazer. Era agosto, no Rio Grande do Sul, era frio. Eu sei que eu levantei na madrugada, juntei uns tijolos, uns gravetos e fui esquentar leite para elas. Ali foi uma humilhação, eu estava esquentando e dizendo para Deus, meu Deus do céu, onde eu vim parar? Como? Aí que eu comecei a prestar atenção realmente o que a fogueira santa falava. Eu estava dependendo de parentela, eu estava dependendo de amigos, eu estava dependendo de pessoas, eu não estava dependendo de Deus. Eu não estava dependendo de Deus, eu estava dependendo de pessoas. E a fogueira santa também, ela me ensinou que não era só o sacrifício, valores. Eu precisava mudar também. Porque não adianta eu chegar lá, dar um caminhão de dinheiro e não mudar. Não mudar o meu espírito, mudar o meu ser. Eu tinha que mudar como pessoa. Eu tinha que crer mais em Deus. Eu tinha que mudar certas atitudes que eu tive. Porque eu botei tudo para Deus. Não foi só o tudo em questão de dinheiro, material, mas o tudo eu mudar, ser uma pessoa nova. Porque não podia ser o velho Marcos,
que eu só não bebia mais. Eu tinha parado de beber, eu tinha parado de fumar, mas algumas atitudes eu ainda era o velho Marcos. Então, a partir do momento que eu botei isso no altar também, aí Deus transformou. Aí trocou, me fez igual a Jacó. Uma hora era Jacó, depois eu era Israel. Aí que começou a minha mudança. Faz 13 anos que eu vim para o Mato Grosso do Sul. Nós abrimos a nossa filial aqui. Hoje a minha filial se tornou uma franquia. Eu tenho a minha empresa que é franqueado dessa marca, que a gente trabalha no estado todo. A minha empresa ela foi a segunda filial do Brasil. São várias filiais, hoje ela é uma multinacional. Foi o altar que me deu isso. Eu não sei que matemática é essa. Eu não sei como é que essa conta e que Deus faz. Mas eu sei que é muito boa essa conta. Deus nos surpreende. A conta com Ele fecha. O altar tem me honrado. Eu ganho por semana o que eu ganhava em 10 meses praticamente. Deus fez tudo na minha vida. Ele deu minha casa. Hoje eu tenho uma casa confortável. Eu pedi para Ele, eu quero uma casa confortável. Eu não quero uma casarona. Eu quero uma casa confortável para minha família. A minha filha mais velha é advogada, é casada, tem a casa dela. As outras duas filhas também se formaram. Hoje eu tenho carro do ano, estou com 2 carros zero que eu comprei esse ano. Todos os dois é 21, 22. A minha empresa está prosperando. Hoje nós temos uma vida abençoada. Hoje eu sei que eu sou aquele pai que eu prometi. Marido, eu sou feliz. Eu tenho filhos abençoados, tenho uma esposa abençoada. E se eu tenho tudo que eu tenho, nós temos, é porque a minha esposa acreditou em mim, acreditou em Deus. E da mesma forma eu permaneci do lado dela por causa disso. Porque eu sabia a estrutura que eu tenho do meu lado, a esposa que eu tenho, a família, as filhas. Então, Deus honrou. Isso aí é o maior certificado que eu tenho, é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Foi isso que mudou minha vida. A esposa já não aguentava, porque as brigas eram constantes, os vícios da bebida, do cigarro. Ele não conseguia dar o melhor para a sua família. E quando a esposa caiu enferma, depressiva, tendo que tomar medicamentos, vivia mais no hospital do que em casa, foi o fundo do poço para o Marco. Ele tinha que tomar uma decisão. Agora, ou ele ia para o altar e se entregava de fato e de verdade, ou ele ficava de braços cruzados apenas ouvindo as promessas de Deus e não vendo nada se cumprir na sua vida. Eles estavam na igreja, fisicamente, mas não espiritualmente. Ele estava sujo, carregado, tanto ele quanto ela. E isso refletia na família. Mas quando eles foram purificados, por isso que a gente vai usar a água, hein? A água lá do Jaboque, a água consagrada à Santíssima Trindade, nós vamos usar para aspergir, borrifar sobre este ente querido seu, que você já levou no hospital, já foi buscar na delegacia, já levou na clínica, já internou, já deu dinheiro e não resolveu o problema. Você vai trazer ele aqui no Templo de Salomão. O pastor Gustavo enviou para mim, lá do Oriente Médio, essa garrafinha com água. Vocês vão acompanhar as imagens da gente recebendo aqui em estúdio. Eu coloquei a água lá no poço e você vai chegar cedo para recolher um pouco desta água em uma garrafinha como esta. Recolhe um pouco desta água aqui do poço do solo sagrado, porque na entrada do templo nós vamos estar fazendo uso desta água para a purificação sua e da sua família. Bispo, eu estou na fogueira santa, eu quero subir no altar, eu quero fazer como fez o Marco, eu quero colocar tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, que é o Espírito Santo. Eu quero uma nova identidade, eu quero o Espírito Santo em mim. Então, meu amigo, vamos para lá. Vamos para o Jaboque, vamos para o altar. Ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, nós estaremos clamando e buscando o Espírito Santo. Chegue cedo. Aceite o desafio
de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. Quando ela chegou e tirou a coberta, ela estava machucada, sangrando. Ela já estava morta. E aí ela gritou, ele correu, ele fugiu. A maldade aumentará de tal maneira que o amor de muitos se esfriará. Na história da humanidade, o ser humano sempre cometeu atrocidades, mas nunca como nos últimos tempos. Homem mata esposa a facadas após discussão por futebol em São Paulo. A vítima era palmeirense e o marido corintiano. O casal tinha filhos gêmeos de 2 anos. O sogro da vítima está sendo acusado de furtar os pertences do apartamento onde ela morava, enquanto acontecia o velório. Em Minas Gerais, casal foi preso acusado de estuprar os próprios filhos. As crianças têm 7 e 8 anos. Foram presos a mãe, o pai e um vizinho. Em Campinas, a polícia resgatou um menino de 11 anos que vivia acorrentado em um barril. O garoto estava nu e desnutrido. O pai, a madrasta e a filha dela foram presos em flagrante por tortura. A madrasta permitia ao enteado passar fome, mas alimentava cães de rua. Uma menina de 6 anos era torturada e vivia trancada em uma gaiola, ligada a fios de eletricidade. Acusado de matar e enterrar a esposa e a enteada de 9 anos, admitiu que matou a criança a pedido da enteada, de 16 anos, com quem mantinha relacionamento amoroso. Segundo ele, a menina reclamava e chamava pela mãe. Por isso, ele também a matou 20 dias depois. Mulher mata filho de 3 anos e deixa corpo em Matagal, às margens de uma rodovia em Curitiba. Mulher mata marido a facadas enquanto ele dormia, em São Bernardo do Campo. Ele estuprou a minha tia, que é especial, irmã da minha mãe. Eu tinha 4 anos e eu vi tudo. Ele fez na minha frente, cara. O ódio está por toda parte. Nas casas, nas ruas, nas redes sociais. Diante de tudo que tem acontecido nos dias atuais, em algum momento você se perguntou: o que há de errado com este mundo? O Senhor Jesus afirmou que, nos últimos dias, o comportamento mau do ser humano iria piorar. Esse é um dos sinais mais claros em nossos dias, de que o Senhor Jesus logo virá buscar aqueles que praticam a fé nele. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.